Oi, meus amores do quarto ano, tudo bem com vocês? E aí, vocês estão vendo o meu look junino, porque eu já estou no clima, viu? Mês de junho é mês de animação, é um mês para nós nos caracterizarmos com as roupas de festa junina. E aí, eu vou dar aula assim hoje, gente, é o jeito. Coloquei a trança no cabelo, coloquei a minha saia, mas continuo de farda. Então vamos lá relembrar um pouquinho do que nós trabalhamos na aula de história anterior. Vocês lembram que nós falamos como que foi o processo de escravização dos indígenas e falamos sobre o açúcar, um produto muito importante para aquela época, lá em 1500, quando os portugueses começaram a transformar o Brasil em uma colônia. Então, hoje nós vamos falar sobre outro grupo de pessoas que foram muito importantes para esse processo de colonização, que são os jesuítas. Vocês já ouviram essa palavra? Os jesuítas eram religiosos que vinham lá da Europa, lá de Portugal, para catequizar os índios. Eles eram religiosos da Companhia de Jesus e eles vieram com essa missão mesmo, de ensinar os índios a fé católica. Além dos índios, eles também ensinavam os filhos dos colonos. Colonos eram os colonizadores que viviam aqui no Brasil, que vieram lá de Portugal. E aí eles já montavam sua família, às vezes traziam sua família lá de Portugal e construía também sua família aqui no Brasil, e eles precisavam que tivesse alguém para ensinar as crianças. E os jesuítas faziam essa função de ensinar a fé católica para as pessoas. Foi com esse propósito que em 1549 o padre Manuel da Nóbrega, gravem esse nome, viu? Ele é importante. Ele, junto com outros membros da Companhia de Jesus, chegaram ao Brasil. Eles chegaram primeiro na Bahia. Foi a partir daí, da chegada dos jesuítas, que foram construídas as missões. As missões eram aldeamentos onde os índios eles passaram a viver junto com os jesuítas para que lá eles pudessem aprender a fé católica e também como era a vida e os costumes dos europeus. Por isso, a intenção desses aldeamentos era converter o índio não apenas à fé católica, mas também para que ele aprendesse os costumes dos europeus e começasse a abandonar os seus próprios costumes. Essas missões, esses aldeamentos, eles começaram a se localizar lá em Pernambuco e em São Vicente. Vocês lembram que São Vicente foi a capitania que mais prosperou? Inclusive, é a capitania que deu origem à cidade de São Paulo. E aí, nessa capitania de São Vicente, foi criado o Colégio São Paulo de Piratininga. E nesse local, os jesuítas eles podiam difundir mais ainda, espalhar mais ainda a fé católica, e as pessoas também poderiam ir para lá estudar a religião católica. Agora, pessoal, vamos acompanhar esse trechinho e observar essa imagem lá da página 93 do nosso livro? Então, vamos lá. Vejam aí que nós temos uma imagem que retrata vários indígenas. Nós temos também uma cruz no meio e lá nós podemos observar alguns jesuítas em volta da cruz. Veja que essa imagem acompanha um pequeno texto. Vamos ler? No Planalto de Piratininga, em 25 de janeiro de 1554, os jesuítas Manuel da Nóbrega, que é o que eu já mencionei para vocês, que desembarcou lá na Bahia em 1549, e acompanhado de José de Anchieta, fundaram um colégio ao redor do qual nasceu o povoado que deu origem à cidade de São Paulo. Veja como o artista Oscar Pereira da Silva imaginou e retratou, no início do século XX, a primeira missa no colégio. Então vejam, gente, que essa pintura que está sendo exibida para vocês
do Oscar e ela foi produzida em 1906. Ela representa apenas a visão do artista, porque ele não vivenciou esse momento. Veja que nós estamos falando de uma época que era o século XV e a pintura foi feita já no século XX. Então, ele não participou, ele apenas retratou como ele imaginou que seria esse momento. Gente, agora vocês já se perguntaram como que era a comunicação entre os jesuítas com os indígenas? Deveria ser muito difícil, não é? Porque veja só, os indígenas eles possuem a sua própria língua e os padres falavam português. E aí, a língua dos indígenas era o tupi-guarani. Era uma dificuldade muito grande para que os índios realmente entendessem quais eram as propostas da fé católica e tudo mais, porque a comunicação no começo foi bem difícil. Só que com o passar do tempo, eles foram se entendendo. Inclusive, o padre José de Anchieta aprendeu a língua tupi-guarani. Veja como ele era inteligente, porque não é fácil, viu, gente? Tupi-guarani é uma língua difícil. E ele colaborou escrevendo um dicionário dessa língua para que todos pudessem se aproximar mais dos indígenas. Outro padre também escreveu um manual da fé católica para os indígenas, para que eles pudessem compreender melhor como que funcionava a doutrina. Gente, eu sei que assim, a gente pode até pensar que toda essa atitude dos jesuítas era só coisas boas, mas tudo na vida tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. A gente precisa sempre levar em consideração que por mais que houvesse um empenho dos jesuítas de ensinar a fé católica para os indígenas, também acontecia algo que era grave. Os padres, os jesuítas, não respeitavam a religião dos indígenas, que já possuíam seus próprios hábitos, costumes, seu estilo de vida, e isso não era respeitado. E nós temos sempre que respeitar o outro da maneira como ele é. Não devemos impor nada a ninguém, porque cada um age conforme aprendeu, conforme prefere, né? Então, os indígenas, eles tinham a própria religião dele e em nenhum momento isso foi respeitado e era necessário que houvesse um respeito maior pela cultura do indígena. Além disso, os jesuítas também impuseram, quando eu imponho, é quando eu ordeno que alguém faça daquele jeito o que eu quero. E eles impuseram os modos e os hábitos, os costumes europeus nos indígenas, que tinham uma vida totalmente diferente. E aí os costumes dos índios, dos indígenas, foram ficando para trás. E é por isso que até hoje em dia, muito do que foi a vida do índio se perdeu. Algumas tribos ainda conseguem manter seus costumes, mas são poucas. E isso é muito triste, porque a variedade cultural que temos no Brasil é uma coisa linda e que deveria ser sempre exaltada. Meus amores, nós terminamos a nossa aula por aqui. Espero que vocês tenham compreendido o assunto, que tenha dado de tirar as dúvidas em relação a esse processo. E agora nós temos uma atividade. Entre a atividade, nós temos uma atividade de questões objetivas, onde você vai marcar qual é a certa. E nós temos também uma outra para montar um quebra-cabeça. Essa é bem interessante. Vocês vão montar esse quebra-cabeça, vão recortar as figuras do anexo, que está lá no finalzinho do livro. Vão procurar o anexo correto, viu? E aí são 2 páginas. E depois que você recortar bem direitinho esse quebra-cabeça, você vai colar ele montando, né? Vai primeiro montar e depois colar na página do livro que eu vou indicar lá na Agenda Edu. E aí depois disso também tem uma questãozinha a mais que eu passei para vocês. E aí vocês observem lá as minhas indicações na agenda, tá bom? Então, ó, beijinhos e até a próxima. Tchau, tchau!